sou o Arthur Bubbles e essa é a minha explicação do teste técnico que foi realizado para, eventualmente, o processo avaliativo da bolsa do iTech. Bom, a respeito dos arquivos principais que eu gostaria de discorrer a respeito, principalmente existe a main.py, que seria o core da aplicação, com as importações de bibliotecas base e bibliotecas relativas à definição da API via FastAPI, que atualmente funciona em localhost, além do Pydantic, principalmente para a formatação a tipagem do parâmetro de entrada. Eventualmente a gente também tem as dependências locais, né, como a wikipedia.py, que é esse arquivo aqui, tem as funções para lidar com o endpoint da Wikipedia em si, e eventualmente verificar se existe uma página, e caso não retorne zero dessa página, ou caso algum erro retorne o valor do erro em si, e o clean text para, caso exista, passar por essa função, e expressões regulares já poder trazer o texto limpo. Eventualmente também para a geração de artigo aqui a gente tem a função com as verificações caso de erros, né? Mas também principalmente a parte dos inputs dos dados, né? Que seja o tópico que a pessoa enviou, o texto da Wikipedia, né? Passado pela função anterior, e o ano atual que é feita a pesquisa. Eventualmente, alguns agentes eles usam, no caso, o ano como uma consideração na pesquisa, porque um especificamente trabalha com uma pesquisa web, então é importante que ele tenha informação mais atualizada. E no caso for válido, assim, a pesquisa e a geração do artigo é retornado, e em caso não, é retornado o erro em si do fato que aconteceu. As definições, claro, do FastAPI, do parâmetro de entrada também, que é o Topic Request, os endpoints principais, que são para verificação da aplicação, se ela está de fato ok, assim, e o Article Maker, que é o endpoint principal que a gente faz a requisição, né, para conseguir gerar o artigo em si. E até no caso, eu vou já deixar rodando. Bom, aí no caso, inicialmente a gente vai deixar a aplicação rodando para prosseguir na explicação, só para dar o tempo de pensar e eventualmente mostrar as respostas. Aqui também, na parte a gente vai fazer agora a requisição, dentro do diretório... Aqui está o request.py, Python request.py. Eventualmente a aplicação está rodando aqui, já local, e será feita a requisição. Já passando para essa parte, explicando como funciona um pouco melhor essa parte de requisição em si. Existe aqui o endpoint da aplicação, como foi tratado anteriormente, e definida nessa função para a requisição em si, que leva em consideração o input de entrada, e no caso a saída sendo um JSON, que no caso foi definido aqui, no formato via o Pydantic, né, para um agente específico, né, da saída ter esse tipo de formato já prévio. E no caso que a gente fez a requisição foi sobre Saimaa, que é um lago na Finlândia, e agentes interessantes. A questão agora diz respeito à parte do Krill, que, como dito anteriormente, essa parte que é formatada a saída via Pydantic, que é um JSON que constitui no título, conteúdo e nas palavras-chave, que são relativas ao artigo, né, o título do artigo, o conteúdo dele, respectivamente, palavras-chave que seriam interessantes para o ranqueamento, assim, e principalmente para pessoas que lidam com o social media é bastante relevante. A questão agora são os agentes em si, e existe inicialmente a parte, um agente que é focado na procura de informações que diz respeito a itens relativos ao texto original do Wikipedia, que é passado para ele levar em consideração também, e que funciona de forma complementar ao conteúdo que foi passado. Posteriormente, é utilizado o agente para o Website Scraper, né, que ele busca, com base na informação desse agente em si, é passado para esse outro, para fazer a limpeza dele, respectivamente. O Summarizer ele vai resumir toda a informação. O SEO Optimizer resumir, claro, toda a informação, no caso do Wikipedia, com a do site e mesclar tudo em um produto só. E no final, não menos importante, o SEO Optimizer, que ele vai dar como se fosse uma refatoração no texto e otimizar ele com base em SEO e ranqueamento e deixar um texto mais agradável. A questão também tem as tarefas em si associadas, né? Que, bom, eu meio que disse o que mais ou menos cada agente faz, e basicamente as tarefas são isso que eles fazem. E ao final, o Krill em si definido para a aplicação multi-agente. Pausando um pouco, a gente tem essa informação de saída, então a gente tem aqui as palavras-chave, então Lago Saimaa, Finlândia, Focanelada, e como aqui no caso tem o conteúdo em si, aqui o título do Lago Saimaa, explore o Santuário Cultural da Finlândia,
e o conteúdo todo já previamente escrito e pronto para utilização em alguma postagem em websites.